Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal O Peterson. Ele mesmo que vos fala. Estamos aqui para mais uma missão impossível. O trabalho mais difícil de todo youtuber, toda pessoa que trabalha de frente às câmeras, que é o React. Para você que está chegando nesse canal e ainda não me conhece, eu sou o Peterson. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Deixe o like, compartilhe para algum amigo ou amiga sua que queira escutar a história e a reação do negro que vos fala. De novo, hein? Não deixe de se inscrever e de ativar o sininho para vocês receberem os novos vídeos. Vamos para a tela do computador para vocês assistirem junto comigo. Lembrando que eu ainda não assisti esse corte, nessa parte. A reação vai ser totalmente natural e espontânea, certo? O foco é a Luana Carolina, que eu confesso que o Arthur Ribas eu não conheço. Porque a primeira vez que eu tive contato com ela foi no programa do Flávio Augusto, que ele faz meio que um podcast em conjunto com vários empreendedores e influencers. E foi lá que eu conheci a nossa querida Luana Carolina, e é um dos canais que eu mais assisto no YouTube. Flávio Augusto, você já sabe quem é, né? Nosso querido Geração de Valor. Se você não sabe, 2025 tá dormindo, hein? Vamos acordar que o homem é bilionário. Ele que escreveu esse livrinho aqui, ó. Tem um pouquinho de coisa, se você quiser ver, estudar depois, vai atrás. Bom, chega de conversas, vamos para o que interessa, que é o vídeo. Pode dar play? Dá play! Então vamos pro vídeo, o segredo para tomar boas decisões. Luana Carolina e Arthur Ribas. Os outros. Eu tô vendo que vocês, os dois, souberam no decorrer da vida tomar decisões certas, né? Ou que deram certo. Você... Sim. Porque Teve decisões erradas também, mas na média eu acho que mas foi na bom. média, né? Ó, de onde é aí? É o Irã? Eu fui aí, isso aí é em Isfahan. Eu tenho uma foto nesse lugar mesmo aí. Cara. A comida é boa? Eu gosto de comida árabe. Lá é comida Não, árabe, eles são eu não sabia. persas, os iranianos. Mas é parecido, sim. Se Parecido? quiser voltar pra lá, pode dar uma cal. É meio complicado ir pro Irã, porque ele tá, tipo, naquelas listas lá que, por exemplo, vocês não... Eles te questionam, às vezes, se você foi lá, por exemplo. Porque ele tem conflito, não é um conflito, né? Mas é a política do Irã versus Estados Unidos e tal. Versus, Eles têm as sanções Israel. e tal. Eu já fui para Israel, de repente eu não posso entrar lá. Possivelmente, se eles verem algum tipo de carimbo, eles não vão. Mas o Israel, que vai para Israel, vários países árabes ali. Eu não sei se mas o Irã não é árabe, né? O Irã é persa. Mas enfim, tem um mundo assim, esses países mais estranhos têm as tretas deles. Mas eu ia falar sobre tomada de decisão. O que vocês acham que a pessoa que está em casa agora e está sem saber o que fazer na vida, como que ela toma as decisões certas? Como ela escolhe? Porque hoje em dia, antigamente não tinha muito o que escolher, né? Tô falando na minha época, tô falando anos 80, anos 90. Agora você tem uma diversidade tão grande do que você pode fazer, cara. E às vezes isso até atrapalha, né? Porque quanto mais coisas você tem para escolher, às vezes você fica parado, fica congelado. E aí? Eu acho que vai muito da linha do que você falou antes, de que você tem que pegar alguma coisa e focar nela e ver o seu trajeto. Porque pior do que isso é você pensar que você tem 1 milhão de coisas ou não mexer, ou você ficar, pula aqui, daí começa o outro, para. Como a pessoa descobre o que ela, Então, que ela pode fazer? eu nunca acreditei que as coisas são por acasos. Tudo tem... Sabe A bicha é gata, tá? aquela história de, o que segura o mundo? Uma tartaruga. E o que segura essa tartaruga? Outra tartaruga, tartarugas. Então, assim, sempre tem algum impulso de alguma coisa. E eu acredito que tudo começa, quando se trata disso, né, do que, por onde que eu começo? Tomar decisão é lá na frente, mas por onde que eu começo? É uma questão de identidade, porque cada pessoa se enxerga de uma forma e tem a tua identidade formada, e cada identidade tem as suas tendências. Por exemplo, se desde pequeno eu sou uma pessoa que eu me vejo como alguém que nem eu me via, né? Eu sou desenrolada e tal. É claro que eu vou ter uma tendência muito maior de, por exemplo, querer me gravar do que jogar Tibia. E hoje o que eu vejo, por causa das redes sociais ainda mais,
quem fica muito acompanhando muitos influenciadores, essa pessoa vira uma quimera dos influenciadores e ela não consegue saber o que ela é. Vira um megazord de um monte de gente. Então, e quando ela não tem essa identidade formada, não é nem formada, ela não tem um mínimo molde ali de quem ela não consegue nem ter tendência pra alguma coisa. Isso é muito real e é bem profundo mesmo, porque se você for olhar a pessoal que tá se expondo, criando conteúdo nas redes sociais, geralmente é talvez um tipo mais de personalidade ou de aptidão, etc. Então, tudo bem que é bem variado, mas ainda assim é um tipo e talvez tem um viés ali de um determinado caminho a seguir que talvez não é o seu. E eu falo, por exemplo, para seguidor meu ou aluno meu, eu falo, comece eliminando. As pessoas que eu conheço que são bem resolvidas, sabe, uma pessoa de boa, tranquila, normal, elas não acompanham 1 milhão de pessoas influenciadores. E também tem um grande problema, que a partir do momento que eu tava conversando com as minhas amigas esse final de semana, se você admira e fica se inspirando só em influenciador, como você só tem frames daquela vida daquela pessoa, você tá pedindo para se enforcar. Hoje eu, Luana, você fala, Luana, quem você admira, em quem você se inspira, são pessoas do meu dia a dia. Porque eu vejo que a gente perdeu de admirar e se inspirar em pessoas que a gente conhece, convive. E eu me sinto muito mais feliz desse jeito hoje do que a Luana de um tempo atrás, que tinha certas personalidades da internet que eu admirava e achava o máximo. E depois que eu me tornei, eu pude sentar em algumas mesas e pessoas que eu, meu Deus, achava incrível, ouvir da boca delas algumas coisas que, nossa, me frustraram tanto. Eu entendi que eu preciso voltar a admirar as pessoas que eu vejo dia a dia. Porque, por exemplo, ele, por mais que a gente não é próximo de conviver na mesma cidade, essas coisas, a gente já conhece mais do que alguém da internet. E eu sei um pouco melhor como é você, sem 100 frames de 10, 5, não é nem minutos, olha que loucura, segundos. Hoje eu faço isso, então eu diria que o primeiro passo para quem tá completamente perdido é parar de colher opção. Eu tenho muito sabor de sorvete. Você não pede pro garçom trazer mais sabor de sorvete. Então, cara, dá um follow. Mas não é um problema também das pessoas admirarem as pessoas e não o que elas fazem? Porque eu nunca admirei pessoas pelas pessoas, entendeu? Tudo bem, eu sou das artes. Mas eu antigamente não tinha internet, então o que é? Eu gostava do Dave McKean, cara, eu ia procurar tudo que esse cara fez. Eu não sabia se ele era casado, eu não queria saber se ele era bom pai, eu não queria saber se... Eu queria saber como ele fez essa merda, como ele conseguiu esse resultado, cara. Eu vou estudar até conseguir entender como esse cara escreveu esse conto, ou por que esse cara fez essa pintura, entendeu? E hoje as pessoas, por isso que elas se frustram muito. Eu vejo isso, nossa, Vilela, te admirava tanto, mas você tá dando palco pra tal pessoa. Entende que eu falo com todo mundo? Então você não vai se decepcionar, porque um dia vai ter uma pessoa que você gosta e uma pessoa que você não gosta. É isso que as pessoas não entendem. Elas se decepcionam com o Whindersson, se decepciona com não sei quem, porque elas não entendem qual é o trabalho. Não, mas eu cara. vou além do que você falou. Porque você só conseguiu ter esse trabalho do jeito que é, talvez tendo esses outros traços que não são tão admiráveis. Sim. Tipo, sei lá, nesse exemplo, né? Que nem você falou do artista. Se tirar um pedaço da vida de um artista, às vezes alguma coisa da infância, ou às vezes, talvez aquela arte não existiria do jeito que ela é. Então, mas se eu for nessa, aí eu vou ter que sofrer o mesmo trauma que o cara. Eu não tô interessado no processo pessoal dele. Eu tô interessado no resultado dele. Como eu consigo aquele resultado dentro do que eu sei fazer? É isso que eu tô falando na minha experiência. Você acha que dá pra conseguir? Nossa, tudo que eu fiz até hoje foi isso. Eu vejo um cara no palco fazendo aquele texto e falo, cara, como que é a cabeça desse cara pra ele criar isso? Eu não vou ver se... Mas o que formou a cabeça desse cara, não é o que ele viveu? Eu não tenho como saber. Porque ou ele vai falar sobre ele, eu não sei se é verdade, ou eu vou estudar sobre a vida dele e falar, tá, eu não tive a vida dele. Esse cara, ele foi um cara miserável, ele passou fome... E eu não tive essa vida. Ou então o cara nasceu numa família rica e não sei o que, eu não tenho isso. E eu passei muito por isso. Eu via pessoas super bem-sucedidas no que eu gostava, que tiveram uma infância super com tudo, assim. O cara foi mandado pra fora, foi estudar fora. Então eu não tenho isso, beleza? Certo. Como eu consigo o mesmo resultado? Fazendo o dobro do que esse cara fez, fazendo 10 vezes o que esse cara fez. Ouço falarem que o esforço vence o talento. Gosto desse argumento. Eu nunca quis ser melhor que ninguém, apenas tive comprometimento.
Era impossível, meu Deus. Cheguei perto de uma cadeia, eu jamais Major vou RD. conseguir. Mas esse exemplo é bom, Mas eu porque, entendi assim, o que você falou Aí no vai o sentido Stephen de se King e não passou por desenvolver. isso e escreve tão bem, ou consegue fazer trocentos livros, ou Isaac Asimov. Então, assim, eu consigo o mesmo resultado, um Dentro da resultado tua melhor realidade. dentro da minha realidade. Até porque é assim que a vida é, né? Todo artista, ou todo cara que fez alguma coisa, ele dentro da realidade, ele se influenciou um monte de cara. Fala, cara, eu admiro pra caramba esse cara. Eu nunca vou ser esse cara. De repente, esse cara é tão bom ou melhor do que aquele cara, simplesmente porque ele foi além. Ele pegou o que ele aprendeu com aquilo e foi além, entendeu? O podcast aqui, o que eu tinha na época disponível para podcast? Uma conversa de bar, sem pauta, livre, não sei o quê. Eu poderia, pô, legal, é isso que estão fazendo? Ou eu posso pegar isso e ir além, fazer do meu jeito? Ultimamente eu ando acompanhando muito o Ryan Santos, principalmente a quem não o conheça, o sociólogo que estudou na faculdade do Donald Trump, Elon Musk, entre outras personalidades dos Estados Unidos. E ele disse que ele parou de uns 3 anos para cá de idolatrar pessoas. E é um ponto importante que a gente para pensar, porque quando você chega na mesma linhagem que o cara senta para conversar normalmente, é muito provável que o cara te decepcione em algum aspecto, né? Porque, querendo ou não, ele é um ser humano igual a você. Então, não idolatre ninguém. Rapaziada, esse foi o vídeo do Forte Inteligência LTDA com a Luana Carolina e o Arthur Ribas. A intenção era mais reagir a ela, mas o cara também é interessante. Inclusive, tem que pesquisar mais sobre ele. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de encerrar, todos vocês que têm algum problema com ansiedade, procrastinação, excesso de redes sociais, de telas no geral, e não sabem os passos subsequentes para se livrar dessa tranca, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que tem um guia certinho, a forma que vocês têm que fazer para se livrar pouco a pouco desse vício que é o celular e as redes sociais, certo? Na descrição e no primeiro link fixado também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e é nóis.